Usar isso com as pessoas, elas não têm conhecimento, nem o básico. Me digam, qual é o caminho? Se a educação não é tudo, como é que a gente faz sem ela? Se a economia hoje é ditada pelo conhecimento, como é que a gente faz isso sem educação? E aí eu vou mostrando dados. Você olha, coisa de agora já faz 4 meses, o Sindicato das Indústrias e do Comércio aqui da região noticiou que a gente perdeu aí 3 grandes empresas, indústrias aqui na região, porque não encontraram mão de obra qualificada. 5.000 oportunidades de emprego foram perdidas. Quem ia possibilitar isso? Um sistema educacional, de uma política pública educacional, que, amparada, né, com dados estatísticos ou dados do mercado, das tendências do mercado, possibilitasse, opa, peraí, eu tenho que formar gente para isso, eu já tenho bastante gente formada para esse setor, está sobrando mão de obra, onde está faltando? É isso, então eu vou preparar para isso. Um exemplo, pré-sal, a quantidade de gente vai precisar para trabalhar nisso, eu até fiz alguma orientação para uma escola técnica aqui de Taubaté, vocês têm que se adequar e enxergar no futuro. Tudo bem que para agora não tem emprego, mas para daqui 3, 4 anos vai precisar. E vocês têm que formar gente para isso. Não adianta só pensar no agora, também tem que pensar no depois, no futuro. E por conta disso, eu penso que o PPS poderia contribuir muito mais. Quando a premissa do PPS, que foi onde até me convenceu a me filiar a esse partido, em 2003, aliás, inclusive até 2003, né, 23, 23 na minha vida. Mas o que foi, né, que me fez acreditar que, puxa, é uma proposta diferente? Foi assim, a premissa do PPS, fortalecimento do poder local. E como que você fortalece o poder local, ou seja, o poder das pessoas? Se fortalece por meio do conhecimento, da socialização do conhecimento. Por isso que muita gente, às vezes quando eu vou fazer campanha, o pessoal fala, mas Poliana, para de dar aula. E eu faço questão, com cada pessoa que eu converso, da importância que aquele voto tem para a vida dela, a importância da política. Falo para as pessoas, procure gostar mais de política, procure se apaixonar por isso, porque tudo aquilo que se mostra de ruim na TV, não é tudo ruim, não. Pela política a gente pode fazer muita coisa boa, mas a gente precisa de gente boa, de gente de caráter, com honestidade, que queira trabalhar para esse bem comum, gostar de política para fazer da política um bom uso. Aliás, Poliana, você tocou num ponto interessante do que a imprensa faz em relação à classe política. E eu acho aí, eu concordo que há uma teoria da conspiração, porque não pode ser à toa que eles fazem tudo para desacreditar a classe política. Outro dia escutando eu escuto, até parei um pouco de escutar a Jovem Pan, por uma razão que daqui a pouco eu te explico. Mas na Jovem Pan eles fazem uma publicidade de um livro que foi escrito, e daí aparece falando lá, esqueço o nome dele, que é o autor do livro. E ele falando contra a Hora do Brasil. Que a Hora do Brasil é um atraso, onde é que se viu ter um programa obrigatório que veio da época da ditadura do Getúlio Vargas, e mete a língua no Hora do Brasil. Todas as críticas, não precisa a Hora do Brasil, porque os jornais, porque as televisões, porque as rádios já põem a notícia. Você escutou a Hora do Brasil alguma vez ou não? Eu já. Já. Quando eu trabalhei em São José dos Campos, então assim, você pegar a Dutra, eu trabalhava lá à noite, com EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então era a hora que eu escutava a Hora do Brasil. Então, por que eu estou perguntando isso para você? Porque se você escutou, você vai concordar comigo. É o único programa de notícias que fala as coisas boas que são feitas no Brasil diariamente. Também. Você liga a Hora do Brasil, você escuta realizações do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que nunca estarão no noticiário das televisões, da rádio. Você sabe disso. E são as coisas boas. Então, se você escuta o Legislativo, você vai dizer, poxa, mas
Então os deputados não são tão ruins assim. Os senadores não são esses vilões que aparecem. O executivo, poxa, é verdade que fez isso, mas nunca nós sabemos disso. A Hora do Brasil é o único noticiário do Brasil. Se você quer ver notícia boa, você tem que ligar a BBC de Londres. É verdade. As notícias do Brasil importantes e das coisas importantes que acontecem está na BBC. Não está no Jornal Nacional. Não está no Jornal Nacional. Está na Hora do Brasil e na BBC. As coisas que aconteceram com a Petrobras recentemente e que as televisões deram uma notícia pequena lá, assim, bem en passant. Uhum. Na BBC de Londres saiu com o destaque que de verdade tem. E por que eles destacam? Porque na verdade lá a visão deles é a seguinte: eles sabem que nós não temos mão de obra para poder absorver tudo isso que vai demandar, por exemplo, da pré-sal e outras coisas. Só um exemplo, né? E eles sabem o seguinte, que eles podem, a crise que eles têm lá, que a própria crise econômica, tudo que gerou desemprego. Eu tive a oportunidade de estar na Inglaterra, na época que estava tendo um monte de gente desempregada lá. Então, para você entrar lá, eles perguntavam até o endereço, né? Onde você ia, e ligava para a pessoa para saber se você era mais um imigrante que ia ficar, ia tirar emprego, ilegal, ou então se realmente você estava indo ali ou para estudo, ou até mesmo para ver um conhecido. E a gente viu o desespero do povo, sem emprego lá. Então eles veem nisso o seguinte, uma oportunidade de emprego também, deles ajudarem com o conhecimento que eles têm o nosso país. E outra coisa que o senhor falou que eu lembrei aqui, né? Essa coisa de só noticiar coisa ruim. Gente, eu vejo na Câmara, lógico que tem posicionamento dos meus colegas vereadores, dos quais assim eu não concordo, até não concordo. Mas por outro lado eu vejo também colegas vereadores, vereadoras ali, que eu vejo trabalho, que eu vejo assim que de repente fizeram uma lei que realmente vai ajudar a população, ou então que orientam, que estão lá, que tem gente que sai da Câmara quando já está tudo apagado junto comigo. Então eu vejo gente trabalhar, não é tudo ruim não está tudo perdido. O que eu vejo com isso, quando só se noticia coisa ruim a respeito da classe política, é porque você já parou para perceber que quando a população olha para aquela notícia, ela olha para aquilo, olha só que absurdo esses políticos, e ela esquece do seguinte, que eles estão lá porque nós escolhemos. Ela esquece da corresponsabilidade dela, mas de repente, inconscientemente, ela olhar aquilo e desacreditar daquilo e achar que aquilo não serve para nada, ela não se interessa por aquilo, que realmente é onde estão decidindo sobre a vida dela, e não foca naquilo como deveria ser focado. E assim ela vai se enfraquecendo também como população, com o poder de mudança, de fazer a mudança. Voto no Tiririca. Coitado do Tiririca, né? Tem sido tão criticado. Se você for ver, democracia é isso, né? Essa liberdade também é isso, liberdade de expressão. Ele foi lá, ele teve um partido que aprovou a candidatura dele, com pessoas ali formadas, né, com ensino superior, aprovaram a candidatura dele, com uma estratégia para ele arrebanhar voto. E o voto dele, muita gente fala para mim, voto de protesto. Eu digo, não é protesto. Não é protesto, para mim são votos inconscientes. Não, e depois ele teve uma grande vantagem, o Tiririca. Ele levou junto com ele o Protógenes Queiroz, aquele delegado da Polícia Federal que prendeu o Daniel Dantas. Ah, não fiz essa associação. Não, foi um dos deputados que foram em relação aos votos do Tiririca. Se não fosse o voto do Tiririca, ele não teria sido eleito. Olha, então o Protógenes, que vai ser um excelente deputado, ele cobre qualquer deficiência, com sobra as deficiências do Tiririca. Que bom. Então a gente vê assim um lado positivo. Mas por outro lado, as pessoas, é voto de protesto. Eu olho assim, gente, voto de protesto é você votar pela renovação, ou então votar em branco, ou votar nulo, né? Tem outras coisas. Mas é você ter consciência do ato. Outra coisa, voto obrigatório. Outro dia, se não me falha a memória, foi o padre Zezinho,
Ai, se eu errei, Padre Zezinho, o senhor me perdoe. Mas foi um padre falando a respeito do voto obrigatório e o facultativo. Nós não temos, gente, cultura ainda que permita as pessoas a fazer aqui ainda o voto facultativo. Eu fico pensando o seguinte, eu seria privilegiada com o voto facultativo. Porque o que eu mais ouço dizer, até com os colegas da classe política, é o seguinte: mas Poliana, o seu voto é um voto mais conscientizado das pessoas formadoras de opinião. A gente vê que quem está votando em você não está votando, vou votar na Poliana porque eu gosto dela. Não, sabe de um trabalho que você fez, se identifica com alguma coisa. Diferente de outros que vão na onda, né? Acaba indo na onda. Então eu penso, se a gente instituísse hoje no Brasil essa coisa do voto não obrigatório, olha, quem iria votar é quem realmente tem o conhecimento, que tem a consciência do quanto ia ser importante. E quem tem isso no Brasil? Não é a maioria. A grande massa ainda não tem isso. Esse conhecimento que permita a ela entender o quanto que a ação dela é importante para a vida dela. O quanto que ela escolher alguém para representar seja importante. Então foi algo assim que eu parei para pensar, eu fiquei ouvindo aquilo na rádio. Falei, puxa vida, é verdade mesmo. Até que ponto a gente instituir algo desse? Tudo bem, não, vai votar pelo menos, mas espera lá. Então eu vou continuar perpetuando o quê? A elite.